Glória. Glória. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Os planos de Deus ninguém impedirá. Você crê, amado? Amém. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele: os planos de Deus ninguém impedirá na sua vida. Amém. Amados, como é bom estarmos na casa do Pai, buscando nesta noite, nos enchendo da palavra de Deus, aprendendo com Deus. Glória. Enquanto Ele já falou conosco nesta noite. Amados, eu quero compartilhar algo da parte do Senhor que está no livro de Hebreus 10. Aleluia. Aquele que se puder, se coloca de pé em nome de Jesus. Hebreus 10, a partir do versículo 35. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam preservar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de um pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o justo viverá pela fé. Aleluia. E se retroceder dele, da minha alma, não se guardará. Nós, porém, somos dos que retrocedem para... Nós não somos os que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Glória. Só até aqui, amados. Aleluia. Pode se colocar no seu lugar. Senhor, meu Deus, Senhor Pai. ora-te nesta noite, Pai, me coloca a tua presença. Usa-me, Pai, nesse momento conforme a tua vontade, Pai. Traga, Pai, para a igreja aquilo que tu queres revelar ao nosso espírito, Pai. Ó Senhor, abençoa esta casa, Pai, cerca com brasas de fogo, Pai. Acampa com os teus anjos nesse lugar, Pai. Continua acampando com os teus anjos nesse lugar, Senhor. Que eu... E tudo que já foi falado aqui, Senhor, é porque o Senhor está presente. Aleluia. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amados, aqui a palavra de Hebreus fala de uma recompensa, que é o reino dos céus. Aleluia. Quem quer essa recompensa? Amém. Olha para o irmão que está do seu lado e diz: você quer essa recompensa? Você quer essa recompensa? Eu quero. Eu quero. Mas tem um caminho. Tem um caminho para essa recompensa. O primeiro passo é ouvir a Deus. Aleluia. Nós conseguimos ouvir a Deus. Nós ouvimos bastante Deus hoje já, né? Nós conseguimos ouvir. Mas nós conseguimos colocar em prática aquilo que Deus fala conosco? Verdade. Nem sempre é tão simples, né? Nem sempre é tão fácil. Ouvir a Deus é fácil. Basta você se dispor a ouvir a Deus. Aleluia. Mas colocar aquilo que Ele quer, não o que nós queremos. Aquilo que Ele quer em prática, não é tão fácil. É verdade. Porque Deus fala conosco de várias formas. Algumas pessoas ouvem de fato de voz audível. A primeira forma é a palavra de Deus. Que nós temos aí, cada um tem a sua. A palavra de Deus é a primeira forma e a que mais fala conosco. Para percebermos outras formas, temos que buscar mais e ter mais intimidade para conseguir entender as outras formas. Mas a forma que Deus fala conosco, de uma forma bem mais simples, apesar de algumas pessoas acharem que a Bíblia é difícil. É muito difícil ler a Bíblia. É porque a Bíblia não é para ser lida. Ela é para ser meditada. É verdade. Por isso que é difícil mesmo. Verdade. Se a gente só quiser ler a Bíblia, vai ser um livro muito difícil. Mas se a gente meditar na palavra do Senhor, aí Deus que explica para nós. Aleluia. E aqui, antes de entrar nessa parte, de entendermos a palavra de Deus, eu quero só contar uma história para contextualizar.
Havia um pastor que ele foi se consultar com a liderança dele. Ele falou: pastor, eu tenho buscado a Deus, tenho andado nos caminhos dele, mas eu não consigo entender o que Deus quer para mim. Eita Deus, olha aí. E aí esse pastor liga e falou: então eu vou orar e eu te falo. E no outro dia ele orou e veio com a resposta daquele pastor. Aleluia. E aí ele falou assim: olha, lá onde você mora tem uma pedra, tem uma rocha naquele lugar. Eita. Todo dia de manhã você vai levantar e vai empurrar aquela rocha. Ele não entendeu, mas falou: amém, né? Uma direção, amém. E todo dia de manhã ele estava lá, empurrando a rocha, empurrando a rocha, empurrando a rocha. De repente ele chega, durante algum tempo, e fala para o pastor dele: pastor, eu estou há um mês já empurrando essa rocha e não aconteceu nada. E aí o pastor olha para ele e fala assim: como assim não aconteceu nada? Não aconteceu nada, não senti nada, olha para você. Você está mais forte, está corado, está bonito. Glória. Mas eu não consegui tirar a rocha do lugar. Mas quem falou que era para você tirar a rocha do lugar? Aleluia. Quem falou que era para você tirar a rocha do lugar? Era para você empurrar a rocha. Porque enquanto você estava ali, empurrando a rocha, você estava meditando na minha palavra. Enquanto você estava ali, empurrando aquela rocha, você tinha tempo de lembrar de mim. Não é fácil, né? Entender a palavra de Deus. E aqui algumas direções que Deus colocou no meu espírito. Aleluia. O meu maior receio não é se Deus vai fazer ou não para mim, porque Deus é fiel, Ele vai fazer. Aleluia. Meu maior receio é eu não entender o que Ele quer de mim. É verdade. Nosso maior receio tem que ser aquilo que Deus quer para a gente, da gente não entender e fazer ao contrário. E quantas pessoas usadas por Deus, cheias de Deus, em algum momento não entenderam o que era para fazer, se perderam e foram para caminhos de morte. Muitas pessoas no relato aqui, nos relatos da Bíblia. E aqui algumas direções que Deus me deu para entendermos se estamos seguindo ou não a direção de Deus naquilo que estamos fazendo. Porque mais que ouvir a palavra, se encher da palavra, é colocar ela em prática. E colocar a palavra em prática não é fácil. Mas Deus ensina vários princípios. O que você e eu estamos fazendo? Fere a palavra? Lá em Provérbios 12, 18, a palavra do Senhor vai dizer que a palavra fere. A palavra que fere, a palavra que nos exorta. Mas o que estamos fazendo? Está ferindo a palavra? Está indo de ponto contra a palavra? Está errado. É. Aqui, na época de Jesus, quando ele veio, ele questionou aqueles sacrifícios que as pessoas estavam fazendo. Não adianta fazer sacrifício de tolo e não ter o coração transformado. Verdade. Aqueles sacerdotes, aqueles sábios estavam ferindo a palavra de Deus. Eles sabiam que na época deles era o sacrifício, Aleluia. mas não tinham o coração transformado. O sacrifício não era só para cumprir o ritual, era para transformar a vida das pessoas, para ter o coração e o espírito transformado. Aleluia. Glória a Deus. Oh Deus tremendo, Deus maravilhoso. Aleluia. Para ter o espírito transformado. Não era para ser um ritual, uma oração de vãs repetições, como o próprio Jesus fala. Então, se fere a palavra, não vem de Deus. Não é uma direção de Deus para as nossas vidas. Você está pensando: estou pensando em sair do serviço, ou então entregar mais, falar que foi eu que fiz e não foi a pessoa que fez, foi eu que fiz. Fere a palavra. Passando por cima de pessoas, estamos ferindo a palavra do Senhor. O que conquistarmos tem que ser aquilo que Deus abriu portas para nós. Aleluia. Não passando por cima de pessoas. Verdade. Fere a palavra. O segundo, prejudica alguém. O que estamos fazendo vai prejudicar alguém? Verdade. Não, mas é uma direção de Deus para a minha vida. Ele falou que eu tenho que passar na frente. 'Falou mesmo? É. Deus nunca vai falar para a gente: olha, você tem que passar na frente. Ele vai falar: não, mas é uma direção de Deus para a minha vida. Ele falou que eu tenho que passar na frente. 'Falou mesmo? Deus nunca vai falar para a gente: olha, você tem que passar na frente. Deus nunca vai falar para a gente:
para a gente chegar a algum lugar, tem que passar por cima de alguém. Verdade. Havia um rei, o rei Acabe, que se envolveu com Jezabel, que era uma pessoa que não era temente a Deus, tinha outros deuses. Acabe era um rei, não precisava ter se envolvido com aquilo que não vinha de Deus. Ele não precisava de nada, ele tinha tudo nas mãos. Mas ele decidiu se envolver com ela e começou a fazer coisas que Deus não aceitava. Verdade. Começou a sacrificar crianças, começou a sacrificar pessoas. Meu Deus. A troco de quê? Ferir pessoas, passar por cima delas. Não é algo que vem de Deus. Se para você chegar em algum lugar, num lugar mais alto, precisa passar por cima de alguém, não é o lugar mais alto. É mais próximo de um lugar bem lá embaixo. E sem volta. Não vem de Deus. Deus deu a oportunidade para ele, o exortou várias vezes. Algumas vezes ele se arrependia, rasgava as vestes, como o próprio pastor fala sempre. Não rasgue as vestes, mas rasgue o coração. Ele rasgava as vestes, sentia remorso, passava um tempo e já estava fazendo o que não vinha de Deus. Ele teve a oportunidade. Ninguém pode falar que Acabe não teve oportunidade. Ele nasceu no berço hebreu, era um judeu. Se desviou por ele mesmo, por conta das vontades dele. Esse é outro ponto. Se o nosso ego está falando mais alto que a palavra de Deus, não vem de Deus. Nada pode falar mais alto que a palavra de Deus. Glória a Deus, é verdade. Quando o primeiro mandamento diz: amai a Deus sobre todas as coisas. São todas as coisas. Mais do que seu pai, mais do que sua mãe e mais de qualquer coisa que você queira fazer. Deus tem que estar acima disso. Se ele não estiver, alguma coisa está errada. Jesus. O próximo, causador e aflição. Às vezes pode ser um caminho. Causar dor e aflição. Mas Deus causando dor e aflição em nós. Para mudarmos de direção. Aqui vemos Pedro, Paulo, Tiago, os apóstolos. Quantos eles sofreram para levar adiante a palavra de Deus? Será que não causou dor e aflição na vida deles? Paulo mesmo foi tirado por Jesus do caminho que ele ia no caminho de Damasco, para perseguir os cristãos, para matar os cristãos. E Jesus tirou ele do caminho. Veio o clarão, e ele caiu daquele cavalo, e quando se levantou não estava enxergando, só ouviu a voz. Paulo, por que me persegues? E quem está falando? Sou eu, Jesus. Aleluia. Você está indo para caminhos de morte. Pare de recalcitrar contra os aguilhões. Pare de recusar a palavra de Deus. Pare de ser religioso. Seja cristão. Seja filho de Deus. Reconheça Jesus como Senhor e Salvador. Seja um cristão, não religioso. A religiosidade também é um caminho de morte. É verdade. Se a gente coloca mais alto a nossa religião do que a Deus, mas se eu estou falando da religião, a religião é Deus. Nem sempre. É verdade. Nem sempre. Muitas vezes o fanatismo, o problema da religião é o fanatismo. É verdade. Tudo que a gente se coloca como fanático não é bom. E aí a religião ali ora para Deus: faz por mim, Deus faz por mim, só por mim. Um exemplo prático aqui, tem pessoas que oram aí pro time de futebol: Deus, que o meu time seja campeão. Então Deus vai tirar o time do outro para dar pro seu? Não tem Deus disso não. Verdade. É uma disputa saudável de pessoas, né? Nada de mal nisso. Já joguei bastante, já assisti bastante, né? Nunca fui bom. Assisti bastante e era muito bom. Mas Senhor, ajuda a gente a ganhar esse título. É um exemplo, tá? E o outro time? Não merece? Na religião é a mesma coisa. A minha igreja é melhor, na minha igreja tem, na minha igreja você recebe, na minha casa você recebe.
Graças a Deus tem muitas igrejas já enxergando isso. Aleluia. Mas há um bom tempo atrás tinha muita. Ah, igrejinha lá? Não, tem que ser na igreja grande. É verdade. Tem que ser naquela que tem várias sedes. Deus não escolhe sede. É verdade. Deus escolhe um coração verdadeiro. Ora! Deus escolhe um coração arrependido. Deus escolhe um coração fiel. Glória. Não é o tamanho da igreja que você frequenta, Verdade. mas é o tamanho da busca que você tem por Deus e onde você está. Aleluia. Não é o tamanho da igreja. Verdade. Tem tanta igreja aí que é tão pequena, que está tão cheia de gente, mas Deus não cabe lá dentro. Igrejas grandes, mas para Deus elas são pequenas. Aleluia. Estão tão cheias de pessoas que não cabe Deus lá dentro. Estão tão cheias de idolatria que não cabe Deus lá dentro. Muitas vezes a gente vê aqui algumas cadeiras vazias e fica preocupado. Não fique preocupado. Porque se Deus estiver conosco, a igreja está cheia. Está cheia de Deus, está cheia de Jesus, está cheia de Espírito Santo. E se você e eu, ouvindo a voz do Senhor, servindo de exemplo, de modelo, caminhando com Jesus Cristo, mais pessoas vão querer caminhar conosco. Porque não são as nossas palavras, mas são as nossas atitudes. Verdade. Nossas atitudes que vão fazer essa igreja ficar cheia. Verdade. Nossas atitudes que vão fazer esse local estar cheio de almas querendo buscar o Senhor. Ah, lá na igreja Jesus é vida? Não, lá não. Lá não tem unção. Mas a unção vem das pessoas? Ou vem de Deus? Verdade. A unção vem de Deus. Aleluia. Outro ponto, é mesmo necessário? Será que aquilo que estamos fazendo é mesmo necessário? Às vezes sim, às vezes não. É muito difícil, né? Quando lá no livro de Êxodo, quando Moisés estava no deserto com o povo, ele recebeu uma direção de Deus que eles tinham que recuar um pouco. Recue um pouco, vá até a beira da praia. E provavelmente a população se recuar. É mesmo necessário? Não, eles estão perseguindo, a gente vai recuar, eles estão vindo. A tropa do Egito está vindo, a gente vai recuar. Mas era necessário, não sabemos. Aleluia. Era necessário eles regressarem. Porque ali naquele regresso é onde Deus faria o milagre perfeito. Glória. É onde Deus faria na vida de todos eles, na frente do faraó e do seu exército. Se aquela população não ouvisse a Moisés, não, a gente não vai voltar, vamos seguir adiante e pronto. Talvez não tivesse ninguém para contar essa história além de Moisés. Mas eles ouviram, porque eles respeitavam Moisés. Moisés representava Deus. Mas hoje nós temos Jesus, a quem precisamos dar ouvido e seguir as suas direções. Glória. E se ele disser que não é aqui, que temos que dar um passo para trás para dar 10 para frente, nós temos que fazer o que Glória a Deus está direcionando. A palavra não diz que em Cristo somos mais que vencedores? Verdade. Mas muitas vezes temos que dar um passo para trás, se desligar daquilo que não vem de Deus, se apegar na palavra do Senhor, seguir as direções dele, para dar 10, 20 para frente. Glória. É mesmo necessário dar um passo para trás? Às vezes sim, às vezes não. Mas é Deus que vai nos dizer se a gente tiver fé para continuar buscando. Aleluia. Ele vai te responder, amado. Glória. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele, ó, Deus vai te responder. Continua buscando. Ele vai te responder. Aleluia. Em oração, é lógico. Né? Estar em oração. Verdade. Porque nenhuma oração fica sem resposta. É verdade. Nenhuma oração fica sem resposta. A única oração que fica sem resposta é aquela que a gente não faz. É verdade. Próximo ponto é só para você? Em toda a história da Bíblia, o que Deus fez de maravilhoso Aleluia. foi para uma pessoa só?
Verdade. Todas as pessoas que foram abençoadas por Deus, não foram só É elas. verdade. Todos aqueles que caminhavam com ela foram abençoados. É. Quem caminhou com Davi foi abençoado. Quem caminhou com José no Egito, até nações que não acreditavam em Deus foram abençoadas. É verdade. Quem caminhou com Paulo, mesmo na dificuldade, lá em Atos 2 vai mostrar uma comunidade que é uma comunidade modelo, muito melhor do que o comunismo pregado hoje. Eles estavam na bênção de Deus, seguindo aquele que não era temente a Jesus, perseguia Jesus, mas que decidiu dar um passo para trás e olhar para Jesus. Até o caminho de Damasco, Paulo só olhava para ele, só olhava para o ego dele. Eu vou pegar cristãos porque eu vou crescer aqui no meu exército. Até Jesus falou: não, você não vai mais pegar cristão, agora você vai ganhar cristãos. Agora você vai ganhar almas para Jesus. Então Deus nunca vai fazer nada que seja só para mim e para você. Tudo que Ele colocar na minha e na sua vida é para no mínimo você e eu servirmos de testemunho daquilo que Deus faz na vida de quem crê e quem busca. Mas isso vai sempre além. Uma bênção nunca é para uma pessoa só. Verdade. Um milagre que Deus faz por uma pessoa abençoa toda uma comunidade. Quantos milagres nós já vimos aqui nesta casa? E quantos cheios de Deus a gente fica quando sabe que alguém foi curado, que alguém foi liberto, que uma alma foi ganha por Jesus. Aleluia. Quando uma pessoa aceita Jesus, reconhece, né? Porque é Ele que nos aceita, na verdade, né? Quando uma pessoa reconhece Jesus como Senhor e Salvador, a palavra vai dizer que os céus entram em festa. Aleluia. Muitas vezes nós não entramos, né? Mas temos que comemorar, irmãos. Temos que celebrar, ser gratos a Deus. Glória. Porque quem convence é o Espírito Santo. É. Nós somos instrumentos. Aleluia. Quando uma alma é ganha para Deus, Aleluia. nós temos que fazer muita festa. Glória. Porque é mais uma alma que vai morar no céu. Aleluia. O céu faz isso. Próximo. Ele tem que tirar de alguém para te dar? É claro, né? Assim, é bem claro que não vem de Deus isso. Se Deus tem que tirar do pastor, vou tirar do pastor Luciano para dar para o Ricardo. É de Deus isso. Não é de Deus. Não é de Deus. Mas muitas vezes, Senhor, tira ele de lá, aquele lugar é meu. Eu que busco a Ti. Ele é ímpio, não te segue, só faz coisa errada. Eu que tinha que estar lá. Porque muitas vezes a gente não é assim, ora, tira ele de lá, mas muitas vezes a gente acha que tem que estar no lugar da pessoa. Mas se você não está lá é porque não é o teu. Aleluia. Se você não está lá é porque não é para você. Glória. Se você não está lá é porque não é teu. Verdade. A palavra do Senhor vai dizer, né? Jesus, quando aquele jovem foi falar com Jesus: eu faço tudo certo, dou meus dízimos, o que mais eu preciso? Dê tudo que tem, venda tudo que tem e me siga. Aleluia. Ele se entristeceu. E Jesus declarou: é mais fácil um camelo passar pela cabeça de uma agulha, pelo lado da agulha, do que um rico morar no reino dos céus. Porque eles não vão morar no reino dos céus? Vão. Aqueles que se renderem a Jesus vão. É verdade. Mas a maioria deles se rende ao próprio ego, às próprias vontades. Verdade. Jesus não amaldiçoa quem tem dinheiro, não amaldiçoa o rico. É o próprio rico que se amaldiçoa. Então, Deus nunca vai tirar de alguém para dar para a gente. Não vem de Deus isso. Lá na época de Jesus também os romanos, né? O exército romano tirava as coisas do povo, dominava territórios,
foi um dos exércitos mais numerosos da terra, ganhou muitas terras, tirando coisas dos outros. E todos obedeciam por medo daquele exército. E hoje nós temos nossos governantes que também fazem algo parecido. Entra um e faz alguma coisa, entra outro e tira tudo. Mas não se preocupe com eles, porque nós temos um Deus que cuida de cada um de nós. Glória! Nós temos um Deus que olha para cada um de nós. E o problema é deles. A conta não é nossa, a conta é deles. Se eles estão tirando, muitas vezes tiram o que é nosso. Mas o problema é deles. Quem vai pagar a conta é eles. O próximo precisa dar um jeitinho. Eu tenho que colocar minha mão porque... não, mas a gente sabe, Deus abençoa. Mas se eu não fizer a minha parte, não sai. Sim, nós temos que fazer a nossa parte. Mas dando um jeitinho, a história do Senhor vai dizer lá em Abraão que ele tinha uma promessa de ter um filho. Deus prometeu para ele. Mas ele e Sara não tiveram paciência de esperar e decidiram que Abraão teria um filho com a escrava. E tiveram. Eles não acreditaram até ali na palavra de Deus. Duvidaram em algum momento, pelo menos. Deram um jeitinho. Deus não tirou a promessa que ele tinha para Abraão. A promessa se cumpriu. Mas aquele jeitinho que eles deram naquela época, pagamos o preço até hoje. A gente vê lá na faixa de Gaza, vê os conflitos que tem. Aquela nação que Deus não escolheu, batalha até hoje. É verdade. Mas eles têm também a oportunidade. Depende deles. Deus não escolheu aquela nação, mas quantas nações que Deus não escolheu, mas que se renderam aos pés do Senhor Aleluia. e foram acolhidas por Deus? É verdade. Quantos dos gentios, como nós, né? Eu considero gentio, não sou ascendente de Deus, Aleluia. que Paulo resgatou, Glória. e na oração de Jesus fomos salvos por aquilo que Jesus pediu para Deus. Lá em João 17, ele pediu para Deus para ter a glória dele de volta, aquela glória que ele tinha mesmo antes de nós existirmos. E pediu: eu quero também os apóstolos ao meu lado. Eles estão no mundo, mas eles não são desse mundo, eles estão comigo. Mas ele orou por cada um de nós nos dias de hoje. Aleluia. Jesus orou ali por cada um de nós, perto da cruz, perto de estar na cruz. Aleluia. Orou por você e por mim. Aquele que crê na palavra dos apóstolos, que também estejam comigo para morar no reino dos céus. Aleluia. Ele te escolheu. Deus nos amou primeiro, mas Jesus morreu na cruz por você e por mim. Glória. E essa Aleluia, oração deixa isso Deus. claro. Maravilhoso, Jesus. Obrigado, mestre. A oração de João 17 deixa isso bem claro para nós. Aleluia. Não, mas aquilo era para os apóstolos, era para as pessoas naquela época. Não. Jesus foi bem claro. Aqueles que creem no que os apóstolos estão contando, estão testemunhando, também estarão comigo. Aleluia. Não sou eu que estou falando. Glória. Foi Jesus que disse. Você crê, amado? Amém. Olha para o irmão que está do seu lado. Você crê que Jesus é contigo? Eu creio. Não porque eu estou falando, mas porque foi Ele. Aleluia. Glória. E essa semana eu estava vendo no YouTube uma palavra do Rodrigo, né? Rodrigo Silva, que fala ali, ele usa a ciência, ele comprova a ciência, a religião com a ciência. E ele estava falando com uma outra pessoa, falando das estrelas, uma infinidade de estrelas, que as estrelas
tem muito tempo que não se cria uma nova estrela, dados científicos que comprovam isso. E aí ele começou a explicar: eu não creio em Deus. Eu não creio que Deus existe. Eu tenho certeza que Ele existe. Aleluia. Porque quando a gente diz eu creio em Deus, eu creio, eu acredito em Deus. Ele disse: não, eu acredito. Eu tenho certeza que Ele existe. Aleluia. Porque não há como tudo que se criou se criar do nada. Nada se cria do nada. Verdade. O vazio, o vácuo, que tem no espaço. Não tem como você criar alguma coisa do nada. Nós estamos aqui, por exemplo, tem ar à nossa volta. Se a gente colocar água na mão na volta, como que eu sei que o ar existe? A gente crê que o ar existe. Amém? Amém. A gente acredita que o ar existe. Mas a gente consegue comprovar que o ar existe, porque se eu perder a respiração, eu vou morrer também. Mas Deus também existe. Porque tudo, como está em João 1, nada do que se fez por si só. Tudo que existe foi criado por Ele. Aleluia! Para Ele, por Ele, são Glória! todas coisas. Inclusive você e eu. Verdade. Inclusive você e eu. Obrigado, Jesus. Mais um aqui. É só uma ideia vaga? Você tem uma ideia mais ou menos na mente ali? Eu acho que vem de Deus. Deus nunca passa para nós nada pela metade. Quando Deus dá uma direção para você e para mim, ainda que seja uma palavra, a palavra é o início daquilo que Ele quer fazer com a sua vida. Mas Deus nunca passa uma instrução pela metade. Aleluia. Se é uma ideia vaga e não passa de uma ideia vaga, não vem de Deus. Não vem de Deus. Lá em Provérbios 16, 18, a palavra vai falar que a soberba leva ao fracasso. Eu tenho uma ideia vaga, vou em frente. Mas Deus confirmou? Não, mas eu vou. Isso é soberba. Se Deus me confirmou e você vai, é soberba. Toda a direção de Deus tem confirmação. Glória. Toda a direção de Deus tem confirmação. Se é só uma ideia vaga, não vem de Deus. E aqui o mais crítico: vai deixar um rastro de morte e destruição? Não vem de Deus. Então, glória. Aleluia. Glória. Lá em 1 Samuel, no capítulo 10, a partir do versículo 8. O povo tinha pedido um rei. E Deus ali na seleção colocou Saul. Era um homem bom, era um homem honesto, mas ele se perdeu. É verdade. No meio do caminho, Saul se perdeu e passou a desobedecer a Deus. E estava aqui prestes a uma batalha, e Samuel disse: vá adiante e me espere, me aguarde para os holocaustos. E Samuel se demorou, e ele se desesperou e fez um holocausto ele mesmo. E naquela época não era permitido. Só os sacerdotes, só a tribo de Levi poderiam fazer o sacrifício. Ali Saul começou a se perder. E o ego dele foi tão grande ali que, quando ele ficou sabendo, quando Deus revelou a ele: eu tirei a sua unção e haverá um novo rei, o ego dele se inflamou mais ainda. E todas as batalhas ele começou a perder, a ter derrotas e derrotas, e pessoas morrendo e deixando um rastro de destruição, porque ele deixou o ego dele falar mais alto. Nós temos que tomar cuidado com o nosso ego. Glória a Deus, verdade. Porque podemos causar uma trilha de destruição nas nossas vidas, e pior. Porque pior do que sair numa direção de Deus e nos prejudicarmos, é prejudicar quem amamos. O inimigo adora isso. Quando a gente sai
dos caminhos de Deus. Deixa o nosso ego falar mais alto. Aquilo que não vem de Deus fala mais alto que o nosso ego. Glória. Oferece coisas que o nosso ego se agrada, mas são caminhos de morte. É Jesus. Saul passou por isso. Talvez muitos de nós também, antes de entregar a vida para Jesus. Não volte mais para lá. Continue ouvindo a Deus. Glória. Continue ouvindo a palavra do Senhor. Aleluia. Continue buscando. Verdade. Continue se posicionando. Verdade. Nós temos sim que ouvir a Deus, mas temos que fazer a nossa parte. Aleluia. E a principal delas é permanecer no caminho. Glória. Permaneça em mim e na minha palavra. Aleluia. Permaneça na minha direção. Na minha, Ricardo? Não, na direção de Jesus. Glória. Se permita ser cheio do Espírito Santo. Ouça mais a voz de Deus. Glória. Quanto nós ouvimos aqui a voz de Deus, Aleluia. eu vou voltar aqui para não tomar tempo. Mas quanto nós... Começou lá no Salmo 26, 126, que o pastor leu aqui. Declarou, né? Que a Bíblia a gente não lê, a gente medita, declara. Semeie mesmo chorando. Aleluia. Caminhando e chorando. Continue semeando. Está difícil, semeie. Aleluia. Estou passando aflição, semeie. Glória. Não está fácil, semeie. E o que é esse semear? Continuar crendo no Senhor. Não conte para as pessoas os seus problemas. Conte seus problemas para Deus. Aleluia. Porque quando a gente sai por aí, não está acontecendo, eu estou buscando a Deus, mas não sai. Eu estou buscando a Deus, mas minha aposentadoria não vem. A minha saúde não é curada, eu não sou curado. Eu não consigo uma porta melhor de emprego. Nós estamos envergonhando a Deus, amados. É. Quando um cristão sai contando para quem não é, ou até para quem é, os seus problemas, nós estamos envergonhando a Deus. Não estamos esperando o tempo dele. Temos que deixar ele trabalhar. Glória. O evangelista comentou aqui: há um tempo para todas as coisas. Glória. Nós temos que ter paciência e fé para aguardar o tempo de Deus. Não é no nosso tempo. Ah, mas eu não estou sentindo ainda a presença de Deus. Mas a presença de Deus não é para sentir, é para viver. Aleluia. Vivendo a presença de Deus, vivendo a sua palavra, somos transformados por ela. Glória. Quer ouvir a voz de Deus? Busque na palavra dele. Aleluia. Se coloca de pé, irmãos. Vamos louvar ao Senhor sobre esta palavra. Vamos buscar a Deus. Continue, porque Deus está falando conosco desde o início do culto. Continue ouvindo a palavra dele. Continue ouvindo agora no louvor. Agora não fala com o irmão que está do seu lado. Fala com Deus. Busca Jesus. Chama o Espírito Santo para falar no seu espírito. Busque ouvir a voz de Deus nesta noite. Busque ouvir mais um pouco da voz de Deus nesta noite. Glória. Foi falado aqui de um lugar que Deus tinha intimidade conosco. Volte lá naquele lugar. Volte lá naquele lugar onde Deus, onde você tinha intimidade com Deus. Glória. Onde é? No seu espírito. Na sua casa, mas no seu espírito. Xarabaca. Ouça a voz de Deus, queridos. Continue ouvindo a voz de Deus. Vá naquele lugar onde você tem intimidade com Ele. Vá naquele lugar onde você tem intimidade com Ele. Ouça a voz do Senhor.
derrama na presença dele. Volte naquele lugar onde você tem intimidade com ele. Oh
sensível à tua voz. Aleluia, eu sei, Jesus, que nós somos imperfeitos. Eu sei, Jesus, que, aleluia, nunca nós iremos alcançar a tua perfeição. Nós chegamos, aleluia, ao varão de estatura perfeita. Mas, Senhor, nos ensina a ouvir todos os dias a tua voz, a ter essa sensibilidade. Aleluia, para que possamos errar menos. Aleluia. Amém, igreja? Vamos para esse louvor para encerrar. Ó. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Meu Deus! Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que brilhar no meu espírito, assim eu farei. E dá mais uma chance. Eu quero nascer no teu espírito. Eu quero amar minha carne, fazer tua vontade. A vida seja tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Eu quero estar em tua presença. Fazendo a vontade do Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Amado Deus, obrigado por essa noite, Pai. Obrigado, Deus eterno, pela tua palavra. Obrigado pela tua presença gloriosa. Quero ser tua casa, Pai. Leva o teu povo, Deus, guardado, protegido, livre do perigo, livre do acidente. Dá uma noite abençoada, uma madrugada maravilhosa, Senhor. Senhor,
porque nós queremos falar com o Senhor e ouvir a tua voz, ó Pai. Guarda o teu povo na entrada, na saída, Deus, aleluia, que os lares de cada um, Deus, eu sei que o lar de cada um aqui, ó Pai, aleluia, Deus, é um pedacinho dos céus onde nós estamos, que a bênção do Senhor, a proteção do Senhor, a presença do Senhor seja sobre o teu povo, em nome de Jesus. Jesus, permita-nos, a tua palavra fala que basta cada dia o seu mal. Permita-nos, Jesus, o amanhã, Senhor, estamos aqui na celebração de ceia, aleluia, o Senhor cancelou toda a dívida que era contra nós, o Senhor já pagou o preço, o Senhor morreu a nossa morte para vivermos a tua vida. Despeda o teu povo abençoado, agraciado, fortalecido, revigorado, curado, renovado, restaurado, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, ô glória, ô glória, ô glória, ô glória, ô glória. Aleluia. Irmãos, amanhã, amém? Para nós finalizarmos, isso não continua liberado, tá? Amém? Saio das mulheres, então, às 18 horas, às 18, 19 é ceia. Amém? Quem tiver roupa aí, ó, pode continuar trazendo, tá? Amém? Bazar aqui, ele está vendendo até fazer o bazar. O bazar vai ser a semana que vem, já está vendendo, tá, irmão? Amém? Você pode entender? Amém. Amém? Aleluia. Então tá bom, Deus continue nos abençoando, tá? Amanhã às 18 horas sai das irmãs e às 19 horas a nossa ceia do Senhor, já a sexta do ano, para a glória de Deus. Amém? E peço para os irmãos também, olha para segunda-feira, tá, irmão? Segunda-feira nós temos evento do conselho aqui, tá bom? Nós estamos partindo para o sexto mês já, né? O sexto compromisso do ano, amém? E aí nós estamos mais 6 meses só para a gente estar aí à frente desse trabalho para a glória de Deus. Amém? Levanta as mãos, aleluia, Pai. Leva o teu povo de volta aos seus lares. Deus dá uma noite abençoada, uma madrugada maravilhosa em nome de Jesus. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo ela permaneça hoje para todos sempre todos digam. Amém. Não sai daqui sem a palavra, irmão, um abraço nele, até amanhã, se vocês não voltar. Tá gravando isso? Vai.